Olá, pessoal, ao vivo, daqui 7 minutos. Vamos chegando, sejam todos bem-vindos.
Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos no nosso segundo episódio de Sextou com Cardiologista, nesse canal que é Cardiologia Comportamental. E hoje, dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, 6h15 da manhã. Vamos iniciar então com vocês a nossa conversa e, como estamos falando em cardiologia comportamental, vamos fazer uma pequena revisão do que foi falado na semana passada. Semana passada a gente abordou alguns fatores de risco para doença cardiovascular e respondeu perguntas do chat, perguntas que estavam aparecendo no chat. Aproveito já para dar o nosso bom dia para Edilene. Edilene acordou cedo aí, já deixou o bom dia para a gente. Bom dia, Edilene, um bom dia, faça uma ótima sexta-feira. E semana passada nós falamos sobre hipertensão arterial sistêmica, diabetes e colesterol. Então essa foi a base do que a gente foi conversando e respondendo perguntas dos espectadores que estavam com a gente, tá? Deixei no início desse vídeo uma postagem da Camila, minha filha, que ela colocou sobre como fazer se você não sabe ainda se inscrever para falar no chat, para deixar a sua pergunta, tá? Deixar a sua colocação. Então, ela fez um breve resumo. Se você for para o início do vídeo, você consegue assistir aí para ver como que faz para colocar e se inscrever se inscreva no canal e comece a conversar com a gente no chat para podermos ir respondendo as suas perguntas, tá? O tema de hoje, vamos falar sobre obesidade. Obesidade é esse fator de risco cardiovascular que traz consigo várias outras comorbidades. Claro, dependendo do grau de obesidade. Tá? Na obesidade, nós podemos dividir ela em obesidade sobrepeso, que é o IMC de 25 a 30, obesidade de grau 1 de 30 a 35, obesidade de grau 2 de 35 a 40 e obesidade de grau 3 acima de 40. Esse cálculo do índice de massa corpórea, o IMC, ele é bastante questionado dentro da ciência. Por quê? Porque uma pessoa muito musculosa, ela vai ter um IMC mais alto e não necessariamente ela será obesa. Porque a massa dela é muito grande, mas é uma massa muscular, é uma massa magra. Mas a título de facilidade, de conhecimento, de divisão atual, ainda é o que prevalece. Estamos entrando hoje na era das bioimpedâncias, então, que trazem resultado muito melhor para a gente de concentração de gordura, concentração de massa magra, água livre. Então, acaba facilitando um pouco mais a análise, mas, a grosso modo, a gente tem utilizado ainda, ainda mais da parte para o público leigo, o IMC, Índice de Massa Corpórea, onde você pega o seu peso e divide pela altura elevada ao quadrado, em metros. Tá? Então, vamos supor, 80 quilos dividido por 1,76 ao quadrado. Esse vai dar o IMC. Tá? Então, altura embaixo elevado ao quadrado e em cima o peso. Essa é a forma de calcular o IMC. Se você jogar isso na internet, é fácil você ter essa calculadora que já mostra o resultado. Tá? Então, pessoal, para quem está chegando aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Leandro Giacomello, sou cardiologista, mestre e doutor em Ciências da Saúde. A temática que nós vamos trabalhar hoje é obesidade. E ela fez parte da minha vida por um tempo bom, tempo importante, que foi o meu mestrado. Meu mestrado, o tema do mestrado foi obesidade e inflamação. Qual foi a ideia da dissertação de mestrado? Foi fazer uma análise em 2 grupos para ver a evolução que eles tinham com o acompanhamento através do Guia Alimentar para a População Brasileira. Nós queríamos avaliar vários marcadores e nós tínhamos 2 grupos, porque um grupo nós atuávamos mais intensivamente com acompanhamento quinzenal, e o outro grupo era um acompanhamento, não era presencial, ele apenas tinha direito a ter a literatura e a partir daí nós iríamos ver o que melhora e o quanto melhora, se tem resultado um acompanhamento ou se apenas ter conhecimento do material já é suficiente. E a resposta foi
óbvio, era o que era esperado. Nos dois grupos tiveram melhoras, mas a melhora foi muito maior em quem acompanhava. E o que são esse guia alimentar? O que ele traz? Ele traz uma divisão alimentar através do processamento dos alimentos. Então, ele traz para a gente uma nova pirâmide alimentar. Essa pirâmide nova, ela coloca para a gente na base da pirâmide. O máximo de alimentação nossa deve ser focado em alimentos in natura, direto da natureza, ou minimamente processados. Na segunda camada da pirâmide, alimentos que têm um processamento mínimo, sem muita adição de outros produtos químicos, também vale a pena. Terceira camada, alimentos processados, já entra os pães, já entra quando você coloca condimentos, conservantes. E na última camada, no topo da pirâmide, que é para evitar mesmo, é o ultraprocessado. Aquele alimento de pacotinho mesmo, aquele alimento que fica estocado, que não estraga, que pode ficar por meses guardado. Isso, às vezes, muitas vezes, nem é alimento, ele é saborizado, ele tem, vamos imaginar, um suco de pacotinho de abacaxi. Ele é sabor abacaxi. Não tem nada de abacaxi lá dentro, é só produto químico. Isso é um alimento ultraprocessado. Então, a gente sempre trabalha nesse contexto de reduzir o máximo o processamento dos alimentos e tentar ter uma dieta o máximo possível in natura ou minimamente processada. Olha só, chegou uma perguntinha aqui então da Paula Mati. Paula colocou o seguinte: bom dia. Na obesidade, há médicos que recomendam a medicação Ozempic para perda de peso. Na realidade, ela faz bem ou mal? Ela é recomendável? Então, vamos lá, vamos entrar na medicação aí. Eu sabia que ia chegar as agulhinhas aí, os medicamentos aí que a gente tem, que é o que tem realmente de mais moderno hoje para obesidade. Então, Paula, respondendo a tua pergunta. Ozempic, um medicamento novo. O nome do medicamento é semaglutida, tá? E esse medicamento foi inicialmente desenvolvido para controlar o diabetes. Nessa fórmula que ele tem, é uma aplicação semanal e você consegue ter um controle interessante desse metabolismo do diabetes. Ajuda sim, coadjuvante sim, é bom sim. Reduz mortalidade cardiovascular, reduz internação por infarto, tem resultados muito, muito bons. Agora, se nós pensarmos que é para todo mundo sair aplicando, aí nós vamos incorrer no erro. E é por isso que essas canetas, agora, há pouco tempo, elas se tornaram necessária aquela receita 2 vias do médico para poder ter esse medicamento na farmácia. Até então era só chegar lá e comprar. O problema não é o uso dos medicamentos, é o abuso. Então, como quase tudo, né? Quando a gente extrapola, para de ver a indicação correta e começa a extrapolar demais. Tem o off-label, quando a gente usa isso fora do que está na bula, mas com muita ciência por trás. Só usar para perder peso, sem outros fatores, não tem nada de interessante. Obesidade. Você tem que se responsabilizar pelo teu resultado. Você precisa realmente entender que o medicamento é processual. Ele está ali para te ajudar. Agora, delegar para ele, ou nem delegar, né? Delargar para ele toda a responsabilidade não é nada correto. Até porque no que você parar de usar, se parar, volta tudo. Então, Ozempic, que você colocou ali, a semaglutida, é muito bom sim. Não precisa ter medo de usar se tiver acompanhamento médico. Claro que como ele foi inicialmente utilizado no contexto da diabetes, então, a gente tem que monitorar a glicemia do paciente, tem que monitorar essa evolução, mas ele realmente traz um resultado muito interessante no controle do peso, tá? Eu tenho usado semaglutida nos meus pacientes, só que eu uso muito pouco a caneta subcutânea. Nós temos agora esse medicamento em apresentação oral e é ali que eu tenho usado mais nos meus medicamentos. Então, eu uso semaglutida oral, faço um acompanhamento do paciente para avaliar a dose dele e a partir daí vou monitorando o peso. Todo paciente que acompanha com obesidade, que acompanha comigo com obesidade, eu faço uma exigência para ele que ele encaminhe o peso uma vez por mês para mim. Por quê? À medida em que o peso vai baixando mesmo, principalmente estamos falando em obesidade, à medida que o peso vai baixando, os fatores de risco vão reduzindo.
Então, se eu tenho um paciente hipertenso e eu entrei com uma dose de medicação mais forte para segurar a pressão, e ele tem um IMC de 36, quando esse IMC chega em 32, o índice de massa corpórea baixa, geralmente eu tenho que reduzir o remédio da hipertensão ou às vezes até retirá-lo, até suspendê-lo. Oi, Sara, bom dia, seja bem-vinda, filha. Então, Paula, se tiver alguma pergunta a mais, coloque aí, mas não precisam ter medo de usar a medicação se ela for bem indicada, tá? Então, se for indicado com acompanhamento médico, a medicação vai fazer bem, porque o objetivo dela é ajudar a combater o fator de risco, que é a obesidade, tá? É recomendável sim, hoje é uma ferramenta maravilhosa que nós temos, ficou muito mais fácil para quem lida com obesidade tratá-la a partir desses medicamentos. A Sara coloca numa pergunta que outros medicamentos para diabetes também reduzem o peso, como a dapagliflozina. Dapagliflozina, um medicamento extremamente novo, tá? Novo, que veio para revolucionar o tratamento em várias áreas. Várias áreas. Dapagliflozina é um medicamento que tem a habilidade de permitir que o açúcar que passa pela filtragem renal seja eliminado. Então o teu xixi vai sair bem adocicado, vai sair com uma quantidade grande de açúcares, tá? Essa saída de açúcar faz com que realmente reduza o nível glicêmico da pessoa. Inicialmente também, iniciado para tratamento de diabetes. O que eles viram com esse medicamento? Que pacientes mesmo sem diabetes tinham uma redução grande de mortalidade cardiovascular. E pacientes com insuficiência cardíaca tinham um resultado enorme em qualidade de vida quando associava a esse medicamento. A partir daí começou-se a abrir um leque de estudos e hoje dapagliflozina é mais utilizada nos pacientes com doença cardiovascular até do que no próprio diabetes em si. Todos os medicamentos novos, eles vêm com um custo mais alto. E a dapagliflozina, ela teve um resultado tão excelente dentro da medicina que ela é liberada hoje pelo SUS em alguns nichos de pacientes. Então, o SUS não libera para todo mundo, mas em alguns nichos de pacientes, sim. E ela realmente ajuda no controle do peso também. Então, é um medicamento que é usado na insuficiência cardíaca e ajuda a reduzir o peso. É usado no diabetes e ajuda a reduzir o peso. O problema não está nesses medicamentos serem usados para isso. O problema é quando você usa só para querer reduzir o peso. Aí nós estamos gerando um problema, tá? Porque se eu usar dapagliflozina, usar a semaglutida, e o objetivo for só reduzir o peso, e eu não controlar os outros fatores do paciente, aí eu posso gerar um problema. Então, dois medicamentos diferentes, o semaglutida, comentado pela Paula ali, tá? E a dapagliflozina, comentado pela Sara. Os dois foram inicialmente desenvolvidos para diabetes, são diferentes o modo de ação, e os dois tiveram impacto positivo na doença cardiovascular. O que é impacto positivo? Redução de mortalidade, redução de infarto, redução de lesão renal e redução de morte por todas as causas. Ah, então, realmente, tem um controle e eles ambos ajudam a controlar o peso. Leandro, você chega a usar isso na obesidade? Uso, sim, mas a gente usa com critério onde o paciente precisa. Então, ele já tem um quadro de obesidade, ele tem uma alteração cardiovascular, ele tem uma insuficiência cardíaca, com certeza, na verdade é obrigatório que eu acabe usando esse medicamento. Eu vou abrir um parênteses aqui que a Sara colocou da dapagliflozina. Insuficiência cardíaca congestiva. Coração fraco, sem força para contração. Existem 4 medicamentos hoje que, se o paciente puder usar, é obrigatório que a gente tenha de uso com ele. Tá? Beta-bloqueadores, um medicamento que diminui a velocidade com que esse coração está batendo, ele dá uma reduzida na frequência cardíaca, é um medicamento que a gente precisa usar. Um antagonista mineralocorticoide, que é a espironolactona, que é um diurético. É um medicamento que a gente precisa ter, ajuda muito o paciente, como se ele desinchasse, ele fica mais enxuto. Inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou bloqueador do receptor da angiotensina 2. Esses 2 medicamentos fazem parte de uma das classes que também é necessário. Tá? E, por fim, o ISGLT2,
que é a dapagliflozina ou a empagliflozina. Já temos dois sais desse aí, dapagliflozina e empagliflozina, que realmente vão ajudar também nesse controle. Esses 4 nós chamamos de os 4 fantásticos da insuficiência cardíaca. Muda evolução da insuficiência cardíaca. Muda a internação, muda a qualidade de vida, é incrível. Muda o ecocardiograma. No ecocardiograma, fração de ejeção lá de 35%. Quando o paciente usa esses medicamentos por 3 a 6 meses, fazendo o tratamento complementar, melhora muito a fração de ejeção desse paciente. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Vão colocando perguntinhas aí, e se ficou dúvida do que a gente falou, faz a pergunta. A ideia é que a gente vá trocando informações aqui e vá agregando conhecimento para todos, tá? Não tem pergunta ruim para fazer não, tá, gente? Por mais simples que seja, eu vou responder com muito carinho sempre. Então, fiquem à vontade para perguntar sempre que precisar, tá? Estamos falando de obesidade e doença cardiovascular. Vamos dar algumas dicas de como eu tenho feito para tratar a obesidade e principalmente o que eu aprendi com os 2 anos e pouco do mestrado. Dissertação foi em obesidade e inflamação. Hidratar, por favor, se hidratem, tá, povo? Alimentos. Alimentos ultraprocessados vocês devem evitar. Por quê? Porque eles inflamam muito o nosso corpo. E quando eles inflamam muito o nosso corpo, eu gosto de dar um exemplo no consultório da unha encravada. Se você tem uma unha encravada, só de você passar o dedo por ela, já dói. Ela está inflamada. A unha encravada está inflamada. Toda inflamação aumenta a nossa percepção de dor através de um monte de fatores quimiotáticos que são liberados ali. Bradicinina, esses fatores que levam a essa sensibilidade maior. Se você tem uma obesidade, você tem uma inflamação de baixo grau. Tudo te dói mais. Então, você tem uma artrite, vai doer mais se você estiver inflamado, se você estiver com obesidade. Dores no corpo, dores musculares, dores tensionais, todas elas pioram se você tiver obesidade. Então, uma vez que você reduz o teu peso, você melhora muito os sintomas de dor. Isso foi um dos resultados que a gente avaliou na pesquisa que a gente fez. Tá? Quanto mais baixava a obesidade, menos sintomas álgicos, sintomas de dor os pacientes tinham. Tá? A Sara colocou aqui na pergunta, em relação ao IECA e BRA, tem alguma preferência para prescrever ao paciente? Qual prefere e qual teria melhor efeito na insuficiência? Essa é uma discussão grande, tá? IECA e BRA são 2 medicamentos da mesma classe. São vasodilatadores, tá? Então eles ajudam a baixar a pressão. Vamos nos nomes bem comuns aí para as pessoas entenderem. O mais clássico do IECA hoje é o enalapril. Então todos que são com terminação pril são inibidores da ECA. E sartanas, a losartana e todas as sartanas, irbesartana, valsartana, candesartana, olmesartana, todos eles são os BRA2, bloqueador do receptor da angiotensina 2. Os dois têm o seu espaço, tá? O IECA, como surgiu antes do BRA, ele tem mais estudos, ele foi testado por mais tempo. Então, algumas pessoas preferem o uso do inibidor da enzima conversora de angiotensina. Losartana foi a primeira que surgiu. Ela tem uma potência, vamos dizer, potência 1. Depois foram surgindo outras sartanas mais potentes e com uma durabilidade maior, um efeito de meia-vida mais prolongado. Hoje, eu tenho preferência no uso de, quando eu tenho uma pressão muito alta, eu preciso baixar ela, a preferência para mim é a olmesartana. É uma sartana com uma potência muito grande, às vezes potência demais. Então, se eu tiver um paciente idoso que tem uma pressão sistólica levemente elevada e eu começar com uma olmesartana, eu posso fazer a pressão dele baixar demais e eu vou ter problema. Tá? Então, tanto faz hoje pela literatura usar IECA ou BRA. Eu prefiro nos pacientes a combinação de medicamentos. Então, hoje eu tenho olmesartana associada com amlodipina. Olmesartana associada com hidroclorotiazida, que é um diurético.
As associações fazem com que o meu paciente precise usar menos quantidade de medicamento, então a posologia fica mais ajustada e a adesão dele melhora. É muito importante trabalhar a adesão terapêutica, é fazer com que o paciente realmente tenha esse uso correto do medicamento, não desista de usar a medicação. Então, nesse contexto de ele realmente cuidar da medicação, tomar certinho, quando eu consigo enxugar 2 medicamentos dentro de um comprimido, eu busco fazer isso, tá? Na insuficiência cardíaca, Sara, ambas, tá? Ou IECA ou BRA. Tem um mecanismo hoje na insuficiência cardíaca que é usado além do IECA ou BRA, que é o sacubitril valsartana. Tá? Esse medicamento ele veio para ser melhor do que o IECA ou BRA. A princípio, ele tem um caminho conjunto. Só que ele é muito bom de ser usado quando o paciente tem a pressão mais elevada, porque ele é muito potente para baixar a pressão. E no paciente que tem insuficiência cardíaca tão grave que ele já é hipotenso, eu cheguei uma vez a internar um paciente para conseguir manter esse medicamento, mesmo em dose baixinha que eu comecei, porque a pressão baixava demais. À medida que o coração vai melhorando a contratilidade, ele tolera melhor. Porque às vezes a pressão está tão baixa porque o coração já não tem nem força de bombear o sangue. E aí eu vou ainda usar um medicamento que baixa a pressão, eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Mas acaba realmente sendo os dois de bom uso, tá? Eu quero responder aqui, nós temos uns bom dias aqui. O bom dia da Rose. Bom dia, Roseli. E bom dia da Marli Virt. A Marli perguntou: tontura e visão embaçada tem relação com pressão alta? Aí a gente coloca o seguinte dentro da medicina. A gente usa a palavra pode, tá? Pode. Pode ter relação com a pressão alta, pode ter relação com a pressão baixa também. Mas onde eu mais vejo resultados, se acendendo em percentual no teu consultório, aonde que você vê mais relação de tontura e visão embaçada? Geralmente com alteração vagal do nervo vago e geralmente por alteração digestiva. Então, quando eu tenho um paciente que chega para mim, Leandro, eu estou com tontura, estou com a visão embaçada e eu estou com a pressão um pouco alta, pode ser isso? Pode. Eu geralmente vou avaliar o meu paciente se ele está com algum distúrbio digestivo, tá? Vamos falar um pouquinho do distúrbio digestivo? Geralmente duas coisas podem afetar esse nosso sistema digestivo, a parte do estômago, tá? Ali é a sede da digestão. Digestão das emoções e digestão dos alimentos. Uma pessoa que come muito nervosa, come muito tensa, come muito rápido, tá? Ela está ansiosa, ela não vai fazer uma digestão adequada. E isso pode levar a tontura e visão embaçada, tá? Mais do que pressão alta até. Quando a pessoa come um alimento muito pesado, não faz uma digestão correta, ou come alimento pesado e já vai trabalhar, já vai fazer esforço, essa pessoa também pode ter alteração. Então, quando você coloca, Marli, tontura e visão embaçada tem relação com pressão alta, nós temos que avaliar, tratar e ver se a tontura e visão embaçada persistem. Tá? Eu acredito que possa ter outras relações em cima disso. Só a tontura e visão embaçada, eu acho que deve ter alguns outros fatores de risco a mais. Beleza? Então, eu pensaria antes num quadro digestivo do que num quadro de pressão alta. Não é para ter pressão alta, não. Pressão pode ser controlada e com as medicações modernas hoje fica muito fácil a gente equilibrar isso. Silvana, bom dia, Silvana. Seja muito bem-vinda aí. Caiu da cama de palhoça, é? Pessoal, vão mandando perguntas, tá? Esse pessoal, Sara, Silvana, não me façam pergunta muito difícil para não passar vergonha aqui, tá? Porque vocês já têm umas experiências muito grandes aí e... Brincadeira, pode fazer perguntas assim que a gente vai respondendo, tá? Estamos falando sobre obesidade como fator de risco cardiovascular e já respondemos algumas perguntas sobre semaglutida, um medicamento sim que pode ser usado, sobre dapagliflozina, também pode ser usado, mas o nicho daí não é tanto só para emagrecer, aí a gente usa mais quando tem outros fatores de risco associados. A Sara perguntou medicamento do Quarteto Fantástico, dos 4 fantásticos. Um deles é IECA ou BRA. Qual seria melhor? Ambos, tá? Vale a pena a gente, pensando na obesidade, vou trazer um pouco do protocolo que eu tenho feito com pacientes. Como que eu tenho tratado?
O paciente chegou para mim com obesidade. Primeira coisa a fazer é avaliar os fatores de risco conjuntos. O que ele traz junto? É uma obesidade que tem hipertensão associada? Tá? Então, o paciente chegou para mim, ele está com obesidade e está hipertenso. Vale a pena muito eu acabar utilizando diurético. Então, o diurético que eu tenho usado na obesidade e hipertensão, ele não está nas diretrizes como primeira escolha, mas nos meus pacientes tem um resultado muito bom, é a espironolactona. É um diurético, ele é poupador de potássio, então eu tenho que cuidar desse paciente se a função renal dele é boa. Então, é interessante vocês perceberem que não é simplesmente chegar e prescrever e dar o remedinho ou ir lá na farmácia comprar. Atrás de um medicamento tem vários fatores que a gente vai controlando, que a gente vai avaliando para não prejudicar o paciente. Tá? O paciente, se ele chega para mim, está com uma hipertensão, pressão está muito alta, esses medicamentos vasodilatadores no obeso, eles não funcionam muito bem. O paciente muito obeso, que está inflamado, ele já está todo vasodilatado. Então, os medicamentos vasodilatadores, o que ele anda, por exemplo, losartana, enalapril, eles não vão ter um efeito muito potente, porque a pessoa já está dilatada. Então, eu tenho que usar, se eu quiser usar um antihipertensivo dessa linha, eu preciso utilizar junto um diurético para desinchar um pouco, desinflamar um pouco esse paciente. Um dos controles alimentares mais importantes para desinflamar o paciente é o controle dos doces, os açúcares, povo, tá? O controle dos doces é realmente uma das ferramentas mais importantes para desinflamar o paciente. Às vezes, num controle pequeno de doces, às vezes num período de 1 a 2 semanas, que o paciente realmente retira os doces no controle da obesidade, já diminui absurdamente o peso. Não é que ele emagreceu, ele desinflamou. Eu dou exemplo no consultório para os pacientes. Se uma abelha pica nosso beiço, ele fica com um beição enorme. Está gordo esse beiço? Não, o lábio não está gordo, ele está inchado. Então, de um momento para o outro, a gente já consegue reduzir esse edema e com a retirada do doce, de um momento para o outro, eu consigo diminuir a inflamação do paciente rapidamente. Então, o cuidado alimentar com o doce é fundamental. Outro ponto que eu tenho trabalhado, eu extraí uma frase dos 2 anos e pouco do meu mestrado no controle da obesidade, que é o seguinte. Eu até dizia para os pacientes que essa frase, para mim, vale alguns R$ 1.000, tá? Prestem bem atenção. Maneira mais correta de emagrecer, na minha visão hoje, eu consigo resumir numa frase: comer a metade no dobro do tempo. Vou repetir: comer a metade no dobro do tempo. Se você realmente comer um volume menor de alimentos, vai estar ingerindo uma quantidade menor de energia. Se você levar o dobro do tempo para comer devagar, você vai ter uma saciedade antes. Então não vai ficar com aquela angústia, aquela sensação ruim de estou com fome, fome, fome. Não. Faça o teste se você tem alteração de peso com essa frase, que eu acredito que vai ser o maior impacto que você vai ter na redução do peso. Comer a metade é a metade. Então, sirva-se como você está acostumado e coma só a metade daquilo. Leve o dobro do tempo. Se você for levar 10 minutos para comer a refeição que está habituado, leve 20 para comer a metade do que você está habituado a comer. O resultado vem, e vem muito rápido. Então, se eu puder dar um presente para vocês hoje, e que cada um pode começar agora a fazer, é comer a metade no dobro do tempo. É realmente, essa frase, ela traz o melhor resultado que eu posso imaginar para vocês em termos de controle de peso, sem precisar de medicação, sem precisar inventar muita coisa. A Sara colocou aqui, em obesidade infantil, o tratamento é igual ao em adultos ou tem medicação mais específica para as crianças? Não só na questão da obesidade, mas também diabetes e hipertensão. Criança, a gente tem um organismo que naturalmente é mais saudável do que, por exemplo, o idoso. Então,
a mudança comportamental é muito mais importante na infância do que do que os medicamentos. Então, entrar com medicação em crianças sem antes fazer um tratamento e uma análise comportamental é muito delicado, a não ser que a criança esteja sob um risco muito grande. Como quase tudo é comportamento e a criança copia comportamento, muitas vezes, Sara, é melhor nós tratarmos a família onde ela está inserida do que tratar a criança. Tá? Então, nós temos que ter um... É muito delicado. Dá para usar os mesmos medicamentos de adultos? Sim. Mas vamos pensar, vamos tratar hipertensão infantil, hipertensão na criança. É mais comum que possa ser uma hipertensão secundária a algum outro problema. Ela pode ter uma estenose de artérias renais, ela pode ter alguma outra complicação que a gente precisa investigar para ver por que uma criança está hipertensa. Tá? Diabética. Diabetes em criança provavelmente vai ser o diabetes do tipo 1. É a pouca ou falta de produção de insulina no pâncreas. O tratamento é diferente, aí é insulina mesmo. Então, quando a gente tem crianças que estão com diabetes, o tratamento é insulinoterapia. A insulina ainda é o melhor tratamento que existe para diabetes. Só que o modo de usar, o modo de aplicar não é tão bom, geralmente subcutâneo. Tem insulinas modernas, que você as ultralentas, que você consegue fazer a aplicação uma para 24 horas. Vai variar muito de acordo com o processo alimentar da criança. É uma complicaçãozinha bem interessante. Mas o tratamento na criança para diabetes, geralmente o diabetes vai ser tipo 1, e nós vamos ter que tratar com insulina. A hipertensão, vamos lá, vamos cuidar. Vamos primeiro descobrir de onde que está vindo essa pressão alta, se é uma hipertensão secundária. E a obesidade na infância, o mais importante é você ver o contexto familiar. Tá? Vamos atuar no contexto familiar primeiro, para depois pensar em tratar com medicação. Silvana colocou a seguinte pergunta: paciente com hipertensão em tratamento, mas em consumo diário de álcool, será mais difícil o controle da hipertensão? Álcool é droga, povo. Álcool é droga. Consumo diário de álcool aí nós temos que tratar esse consumo diário de álcool. Tá? Não tem sentido o consumo diário de álcool nem no saudável. Imagina no paciente que já está fazendo um tratamento para hipertensão. A hipertensão, ela vai levar a uma hipertrofia e uma sobrecarga do músculo do coração. Todo álcool, numa dose um pouquinho maior, já vai se tornar tóxico para esse músculo do coração. Não é bom. Não é bom, não combina, tá? Como o álcool não combina com direção, álcool não combina com hipertensão também. A maioria dos nossos medicamentos são metabolizados no fígado. O álcool é metabolizado no fígado, gera uma competição pelo metabolismo. Então, não. Vamos orientar esse paciente. Na verdade, hoje é até difícil para assumir todo mundo aqui da live, né? Mas, povo, álcool diário, não façam isso com a saúde de vocês. Leandro, e aquele vinho não é saudável, tomar um pouquinho. Se o paciente tiver diabetes, já não vale a pena tomar o vinho, nem episodicamente, porque ele é hiperconcentrado, ele é hipercalórico. Tá? Tomar a bebida alcoólica todo dia, e quem não faz, nem pense em começar, nem porque que possa ser saudável. A gente trabalha um pouco em curva J. Não usar nada de álcool na vida aumenta um pouco a mortalidade. Usar moderadamente, usar um pouco, episodicamente, socialmente, sim, vai ter um resultado bom. Começa a usar um pouco mais, já vai fazer a mortalidade maior ainda. Então, álcool, se puder, evite. Agora, vai fazer a tua festinha, vai fazer... Tudo bem, moderadamente, com controle. E se não estiver dirigindo, pode ingerir. Leandro, mas e na hipertensão? Se eu tomar de vez em quando um vinho, pode sim, pode. Não é contraindicado isso, tá? Mas não combina. E diário? Não, aí não. A Roseli coloca pra gente: o estresse é um fator muito sério para a obesidade. Sou a prova disso. E a gente chegar à conclusão que precisamos eliminar estresse para daí cuidar da saúde, precisamos trabalhar a mente. Com certeza, Roseli. Com certeza, tá? E tem mais coisa por trás disso, tá? Tem alguns marcadores. Um exemplo deles é uma tal de leptina, tá?
que se ela estiver muito alta no teu sangue, indica que você tem uma necessidade muito maior de comer quando está estressado. Então, monitorar o corpo como um todo é fundamental. Vamos pensar o seguinte, se você tem um grande desequilíbrio numa área, fica fácil equilibrar na outra? Não, o corpo tem que andar junto. Exercício físico adequado, nem muito nem pouco, não exagerar. Tá? Controle do alimentar, controle do estresse, controle dos fatores de risco, controle da obesidade, tem que andar em conjunto. Não adianta nada uma pessoa fazer um protocolo de emagrecimento, emagrecer e morrer infartada. Não tem sentido isso. Tá? Então, o estresse hoje é um dos fatores de risco mais impactantes dentro da nossa saúde cardiovascular. O que a gente associa ao estresse? Pressa. Nós temos pressa para tudo, nós estamos sempre numa correria, nós estamos sempre atrasados, parece que não vamos dar conta de nada. A partir daí, dessa velocidade, dessa ansiedade, o que nós vamos trazer para a gente junto? Comer mais rápido, não prestar tanta atenção na comida, e aí já vem o processo da obesidade juntamente. O corpo vai pegar aquele alimento sobrando e vai estocar, vai armazenar. Então, trabalhar o estresse, sim. Qual a melhor maneira de trabalhar o estresse? Melhor maneira sempre, a gente vai do mais simples para o mais complexo. E qual que é o mais complexo? O mais complexo é o medicamento. Então, o mais simples, desde de uma respiração, desde uma organização do teu tempo. Administre o teu tempo. Olha que bacana, nós estamos conversando hoje, nessa live, das 6h15 às 7h15. Quando começa o dia, na verdade, a gente já fez quanta coisa, já se empoderou de conhecimento, eu já consegui estar com vocês. Então, organizar o tempo, administrar o tempo é fundamental. Tem uma explicaçãozinha interessante. Olha só que bacana. Quem vive no passado tem uma chance muito grande de desenvolver depressão. Quem vive no futuro tem uma chance muito grande de estar ansioso. A gente precisa viver no presente. Tá, mas e o que faz com o passado e o que faz com o futuro? O passado, delegue do teu dia 10% para ele. E esses 10% que você vai delegar para o passado é para uma análise crítica, principalmente dos teus erros. Não cometer os erros que você cometeu lá no passado de novo. Então, essa é uma parte importante de trabalhar o passado para não errar novamente, mas não dedique mais que 10%. Dedique 70% do tempo para o teu presente. O que você está fazendo agora, o que você está fazendo neste momento. E dedique 20% para o futuro. Para quê? Meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Não, o futuro é para planejar. Quando dedicar ao futuro, dedique em planejamento. Então, se você dedicar 10% do teu tempo para o passado, para aprender com os teus erros, todo mundo erra o tempo todo, só não erra quem não faz nada. Se você dedicar 70% para a atuação, para o teu dia a dia, e se você dedicar 20% para o futuro para planejar a tua vida, planejar os próximos passos, você vai conseguir encontrar um equilíbrio muito grande para a tua saúde, principalmente para essa saúde mental. Silvana pergunta, hipercolesterolemia em crianças com boa alimentação e bons hábitos, mas pai e mãe com colesterol alto. Tratamento seria feito com estatina? Já pode ser feito na infância? Hipercolesterolemia familiar, a gente tem hoje isso bem documentado. Pode fazer a dieta certinho, pode se controlar. 70% desse nível elevado é produzido pelo próprio fígado e às vezes é um erro de metabolismo, tá? Olha que interessante. Para que tratar, quando tratar? A princípio, a gente avalia o quanto está agredindo o vaso. Se está agredindo ou não está agredindo o vaso. Tem crianças com hipercolesterolemia familiar que já tem lesão vascular. Imagina o risco disso. Tem que ser tratado sim. O interessante é que algumas hipercolesterolemias não respondem bem nem às estatinas, nem a uns medicamentos novos, como chama-se inibidor da PCSK9. Medicamentos que atuam na parte de transcrição, de DNA, que de RNA, ainda assim não vai surtir efeito que precisa. Então, precisa avaliar nessa criança se ela é responsiva ou não ao tratamento.
tem que ter um controle da função hepática e pode ser usado estatina, sim, com monitoramento, sim. E o que a gente percebe hoje que vai causar a nossa aterosclerose, o que a gente percebe que vai causar aterosclerose hoje é justamente a carga e o tempo desse colesterol alterado. Tá? Então, se eu tenho um colesterol de 250, um LDL de 170, e ele está alterado por muitos anos, a chance de aparecer doença é maior. Com hipertensão, a mesma coisa. Ah, eu estou com pressão alta, 15/9, tem que sair urgente para ver. Não. Essa pressa não é necessária. Ah, não é necessária. Só pela pressão alta. Vamos atrás. Chega para o paciente, chega para mim, estou com hipertensão, agora faz 2 semanas que ela está alta. Não precisa iniciar medicamento se ele não tem outras lesões. A gente começa mudando o estilo de vida. Controla um pouco a alimentação, controla o sal. Se tem bebida alcoólica, controla a bebida alcoólica. Vamos manejar o estresse, vamos ver o que está acontecendo. A gente faz uma revisão depois, se a pressão continua elevada, a gente inicia tratamento. Se é um paciente mais jovem, muitas vezes eu preciso da mapa, aquele aparelhinho que fica 24 horas verificando a pressão para a gente poder definir para esse paciente o tratamento dele, se vai ser mais agressivo. Será que não é só uma hipertensão de consultório? Será que não é aquela hipertensão do avental branco? Será que é uma hipertensão verdadeira? Será que não tem uma causa secundária? Daqui a pouco eu vou avaliar esse paciente com alguns exames que eu peço de controle. Eu vi que ele está com uma tireoide alterada, um hipertireoidismo, e a partir daí ele está com hipertensão. Uma vez que eu trato a tireoide, esse paciente normaliza a pressão alta. Então, nós temos que ter realmente um acompanhamento, um controle adequado, não fazer as coisas de modo intempestivo. Na criança, que já tem bons hábitos, pronto, já estamos lá na frente. Graças a Deus nós temos exames que podem avaliar o grau desse colesterol, que até pouco tempo atrás não tínhamos. Temos exames para avaliar a qualidade do vaso, um eco de carótida, uma angiotomografia de coronária. Nós temos várias ferramentas que podem ser utilizadas. Dá para usar estatina em crianças? Pode sim, mas a gente vai ter que pesar muito se o efeito desse colesterol está sendo muito deletério numa criança. Pensa na infância, vou pensar em uma criança de 5 anos. Tem sentido usar medicação ali? Tá? Então, focar muito mais em compensar outros fatores de risco, como ela está ativa. Tá? Aqui já diz assim, que na pergunta da Silvana, que ela tem boa alimentação e bons hábitos. Tudo bem, já está lá na frente. O pai e a mãe têm colesterol alto. Esse colesterol alto do pai e a mãe já levaram a um infarto, já levaram a um evento vascular. O pai e a mãe têm lesão de placa, já tem placas. Tudo isso são fatores que a gente tem que pesar, porque se o pai e a mãe passaram essa doença para a criança, que é uma hipercolesterolemia genética, e o pai e a mãe não têm evolução disso, será que a criança vai ter evolução? Então, não é só pensar no colesterol alto. Temos que analisar o contexto e, a partir do momento em que a gente se sente seguro, iniciar tratamento medicamentoso. Que mais, povo? Que mais de perguntas? Tá boa a nossa conversa hoje, tá? Eu vou repetir, então. Obesidade. Vamos lá, que era o tema nosso de hoje aí. Melhor tratamento que eu posso trazer para vocês. O melhor que eu posso trazer para vocês, tá? É a frase: comer a metade no dobro do tempo. Repitam isso como mantra. Comer a metade no dobro do tempo. Se vocês seguirem isso, é o melhor caminho que eu posso imaginar para vocês controlarem bem o peso, pelo menos reduzir esse peso. A partir disso, bem feito, vamos para a segunda. Evitem alimentos ultraprocessados. Evitem alimentos ultraprocessados. Cuidem bastante com esses pacotinhos. Tem os jargões lá, abra menos e descasque mais. Tá? Cuidem com alimentos ultraprocessados, evitem sempre que puder. Tá? Vão justamente no alimento mais in natura, mais natural possível. Tá? Terceiro ponto, não estão conseguindo, precisam de apoio. Pensem aonde que está a sua deficiência. É a ansiedade? Vamos atrás de proteger essa ansiedade.
É falta de exercício? Vamos mudar um pouco esse estilo de vida. Tem comorbidades junto já com a obesidade? Tem diabetes, tem hipertensão? Opa, vamos atrás de uma ajuda médica. Tá? Então, não fiquem parados. Entrem em movimento, conheçam o seu corpo e vão agir para que vocês se sintam cada vez melhores. Que mais, povo? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Tomar mais uma aguinha? Ficar 1 hora falando seca a nossa garganta, tá? Povo, as dicas para a obesidade que eu queria que vocês registrassem são essas que eu passei agora, tá? Se precisar, voltem nesse vídeo, assistam mais vezes, tá? Esse resuminho é o que eu imagino que seja o mais importante. Se vierem no médico, se forem no médico e ele receitar esses tratamentos novos, sigam com ele corretamente, que vai dar certo também, tá? São bons esses medicamentos. Eu hoje tenho usado medicamento para controle da obesidade. Me ajudam demais, o resultado é muito bom mesmo, tá? Recentemente, no último ano, teve um paciente que chegou com 219 quilos, depois baixou para 212 rapidamente. Ele chegou, bom, 219, imagina, um paciente jovem, tá menos de 30 anos. Esse paciente chegou realmente muito mal, clinicamente mal. Tá? Apesar de ser jovem, é aquela coisa, meu Deus, o que vai acontecer com esse rapaz? Começou a fazer um tratamento certinho, tá? E realmente fez certinho. Ele reduziu em 1 ano dos 212, quando a gente marcou aqui no consultório 212, ele chegou até os 160 quilos em 1 ano, com tratamento. Tinha medicamento? Tinha. Tinha acompanhamento? Tinha. Tinha endócrino junto? Tinha. Ele fez o tratamento certinho. Com 160 quilos, ele foi para bariátrica. Agora recente, faz 1 mês e pouco. Da bariátrica, ele já está na casa dos 140 quilos agora. Tá? Gente, do que ele veio para agora, o que foi tirado de medicação, era tratamento de hipertensão, era a vinda dele agora, essa semana, para mim, foi para enxugar um pouco mais ainda os medicamentos, reduzir os medicamentos, tanto pela redução do peso, como agora ele tem uma obstrução mecânica ao alimento. A bariátrica fez com que esse estômago ficasse realmente apertado. Ele não vai conseguir comer, só na papinha. Tá? E se ele se desregrar e começar a comer mais, vai voltar, mesmo que tenha feito bariátrica. Mas um menino que já saiu de 200 e poucos quilos, chegou a 160, caprichando durante 1 ano, a chance de vitória dele é muito grande. E eu não preciso nem dizer o quanto esse rapaz está se sentindo melhor. Tá? Então, ferramentas, tem inúmeras para tratar a obesidade. Todas vieram para ajudar. Agora, delargar a tua responsabilidade para um tratamento, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente tratar com balão intragástrico para diminuir a área e aumentar a saciedade. A gente tratar com cirurgia bariátrica, que tem de vários tipos, tá? Desvio, redução. Tratar com medicamentos. E achar que só fazendo isso vai dar resultado, não. Tá? Eu dou um exemplo do peixinho no aquário. Eu estou com um peixinho doente num aquário sujo. Eu tiro o peixinho, lavo ele, dou remedinho, deixo ele limpinho, tá? Penteio as escamas dele, deixo ele lindinho, tá brilhando. E eu jogo ele de volta naquele aquário sujo, não vai demorar muito tempo ele ficar doente de novo. Então, o que nós temos que fazer é, sim, vamos cuidar do peixinho, mas vamos dar uma atenção para o aquário. Vamos cuidar bastante do nosso ambiente e, a partir daí, a gente avaliar como que nós vamos proteger o ambiente do paciente e proteger o paciente também. Eu preciso agradecer muito por vocês estarem aqui com a gente nessa segunda live que a gente está fazendo. A ideia é que isso perdure por muito tempo, trazendo informação, tirando as dúvidas. Tá? Muito obrigado aos que vieram, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado aos que estão assistindo. No iniciozinho dessa live tem um videozinho da Camila mostrando um passo a passo para quem não conseguiu se inscrever no chat. Tá? Para se inscrever no chat,
precisa se inscrever precisa se logar no YouTube, tá? Então lá ela mostra mais ou menos como faz para logar no YouTube. Vamos usar essa ferramenta, vamos trabalhar, porque é uma maneira de vocês estarem próximas ao cardiologista, tirando as dúvidas, conversando sobre as dúvidas. Se tiverem outras dúvidas durante a semana que forem surgindo, a ideia é que toda sexta-feira, das 6h15 às 7h15, a gente esteja juntos, tá? A Silvana coloca a hemoglobina glicada em 5,8, 6,0. Ainda não temos um diabetes, mas quando tratar? Acima de 5,6, nós temos um pré-diabetes, tá? Já tem que começar a tratar, tá? Tratar como? Com medicamento? Não necessariamente, dependendo os outros riscos. Agora, se eu tenho um paciente que já tem uma doença aterosclerótica documentada, ele tem um pré-diabetes, e vamos começar a tratar sim, tá? Então, não é só o exame que vai definir se eu trato ou não. É precisar estratificar o risco. É aquela janela que eu coloco, onde eu coloco o paciente em 4 grupos de risco. Baixo risco, moderado, alto ou muito alto. Iniciar tratamento, no paciente muito alto, a gente tem que ser agressivo. Então, tem que começar, sim, já no 5,8, no 6,0 de hemoglobina glicada a tratar. Agora, o paciente de baixo risco, ele me dá tempo. Ele me dá tempo de trabalhar a modificação do estilo de vida para depois conseguir fazer isso. Tá? Então, pense não só no número em si, mas pensar no contexto que nós vamos ter para isso. Tá? Então, Silvana, hemoglobina glicada, só 5,8, 6,0, paciente de baixo risco, não precisaria tratar ainda. Vamos tratar com modificação do estilo de vida. Agora, o tratar aqui, pelo que eu entendi, é medicamentoso. Se o paciente tem um risco cardiovascular mais alto, sim, vamos tratar. Tá? Então, depende do contexto do paciente e do contexto de risco do paciente. Queridos, tenham todos uma excelente sexta-feira. Tenham todos um excelente final de semana. Passamos uma semana de muita saúde. Preciso agradecer o Luan. Derrubei ele da cama hoje cedo para ele estar aqui com a gente e dar toda essa assessoria para a gente aqui na parte de mídia. Luan, vem dar um tchau para a galera. O Luan é meu sócio no digital, tá, pessoal? Sem ele, não conseguiria fazer nada disso aqui. Tá? E a galera, tudo certo? Mais uma vez aí, mudando alguns ritmos, né? Adotando um pouquinho o ritmo do Leandro. E é isso aí. Obrigado pela participação de vocês também, tá? Qualquer dúvida também, lembrando, pessoal, se você está assistindo essa live, surgiu alguma dúvida, chama a gente lá no Instagram, né? @dr.leandrojacomel. Aí você pode fazer a sua pergunta, participar, interagir com a gente lá nas redes. Valeu, um abraço. Obrigado mesmo, Luan. Pessoal, aproveitando, hein? Convidem quem vocês conhecem para participar do nosso Instagram, tá? Tá saindo muito conteúdo bom lá, muito conteúdo bom. Como eu falei antes, sem o Luan eu não conseguiria fazer nada disso, tá? E graças a ele, vocês vão ter essas ferramentas. Ele consegue transcrever para mim o meu desejo de transbordar informação em saúde. Quem consegue transcrever e jogar na mídia social é o Luan. Então, aproveitem essa oportunidade dessa parceria que eu e o Luan estamos fazendo para que vocês realmente transbordem conhecimento, para que vocês realmente absorvam muito conhecimento e isso se transforme em muita saúde daqui para frente. Um abraço grande, uma boa sexta, uma boa semana e nos veremos em breve. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, muita saúde e cuidem-se, amem-se, tá? Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer com que vocês vivam com muito mais saúde. Até breve.